Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Fabiano Costa, o seu canal de entretenimento, diversão, bate-papo animado, conversa, cultura em geral, que diga respeito à ficção científica, à fantasia e ao terror. Tá legal? Literatura, cinema, artes, academia também, enfim. E hoje eu trago para vocês o Halloween. Sim, porque estamos no Halloween e gostaria de bater um papo com vocês sobre essa data fantástica, essa data muito importante, essa data universal para nós que curtimos e gostamos de terror. Bom, antes eu quero agradecer a todos vocês por compartilhar meus vídeos, por indicar o meu canal, por curtir, por se inscrever e estar sempre mandando sugestões, dialogando comigo, dizendo, poxa, que maneiro o teu canal, então, pô, não gostei disso, eu acato tudo e tento sempre fazer algo um pouco melhor para nossa diversão. Tá legal? Muito obrigado e pela força que vocês mandam para mim, que sou autor nacional, autor Fabiano Costa, e por vocês me prestigiar sempre, né, adquirindo as minhas obras Contos de Medo, À Meia-Noite, histórias fantásticas do nosso interior. Se você não adquiriu, você pode adquirir, aproveitando o mês do Halloween, que eu estou fazendo um desconto muito bom, muito bacana. E se você já os tem, compre para dar de presente, agora para o Halloween, então para o Natal que se aproxima, aproveite o momento, não deixe passar para você privilegiar o livro nacional e o autor nacional, tá legal? Muito obrigado. Então vamos lá falar de Halloween, já que esse é o momento, fim de semana de Halloween. Então, todo mundo sabe que o Halloween é a grande celebração, onde todos nós celebramos não apenas aqueles entes que já partiram, né? Aqui no Brasil isso acontece em finados, mas no mundo inteiro de forma universal, o Halloween é uma festa de celebração alto astral, para cima. É um momento em que dizem o mundo dos mortos se une ao mundo dos vivos num grande congraçamento, né? Festivo, animado, para mostrar que a morte não tem poder superior sobre todos nós e que mesmo depois da morte nós podemos comemorar e debochar de uma maneira irônica daquilo que ela acha que pode fazer conosco. Não, os espíritos dos nossos entes queridos estão por aí, nesse momento em que as portas se abrem para também vir comemorar conosco. É isso que o Halloween, de uma maneira muito genérica, muito resumida, comemora, né? A cultura pop abraçou o Halloween e transformou isso num grande mercado, né? Numa festa mais aberta, numa festa tão grandiosa quanto o Carnaval. Para você ter uma ideia, o Halloween nos Estados Unidos chega a faturar 8 bilhões por ano, tá? É uma festa que só não é mais concorrida do que o Natal. O Natal é uma festa muito maior, mas o Halloween vem logo a seguir, a segunda maior festa nos Estados Unidos, em termos de vendas, de ganhos, de lucro, enfim. Tá? Mas enfim, de onde é que vem o Halloween? Eu vou começar pela etimologia da palavra, ou seja, o seu significado. Halloween é uma contração de uma frase que significa que tem sua origem All Hallow Eve, ou véspera do dia de Todos os Santos, ou vigília do dia de Todos os Santos. All Hallow Eve significa isso, véspera ou vigília do dia de Todos os Santos, porque o dia de Todos os Santos você criava uma vigília. Isso
em todas as origens, tá? Sejam elas pagãs ou cristãs, você iniciava as comemorações, dependendo de onde é a confluência, né? Uns 3 dias antes, uma semana antes, e encerrava-se depois com uma grande festa, né, em homenagem aos entes queridos que partiram. Então, All Hallows Eve significa isso. Véspera ou vigília, dia de Todos os Santos, é um termo escocês, tá? E esse termo depois ele vai se tornar All Hallows Eve e depois All Halloween até chegar ao Halloween. A palavra Halloween, ela tem o primeiro registro histórico datado de 1745. Foi quando a palavra, né, contraída, ela passou a ter um uso mais frequente e registrado em periódicos, enfim, em documentos legais. Tá? Então a palavra Halloween tem essa origem. Mas de onde é que vêm os festejos do Halloween? De onde é que surgem as festividades do Halloween? Como eu acabei de falar agora, né? São diversas as origens do Halloween, como qualquer festa grande, como o Natal, como o nosso Carnaval, ou como a Páscoa. Você tem diversas confluências, né? Você tem fusões, você tem rupturas, você tem adaptações, você tem distorções, você tem, enfim, uma série de fatores históricos e culturais que vão modificando a festa ou lhe dando novos caminhos. O Halloween, então, ela tem essa característica como uma festa maior. Bom, segundo registros históricos, né, você vai pegar lá nos antigos festejos pagãos, né, de vários povos do hemisfério norte, as origens do Halloween. Dizem que, assim, em termos de registro, né, os antigos festivais celtas de colheita e de passagem, né, de uma estação para outra, né, o fim do verão e início do outono, são cultos antiquíssimos de celebração do fim do verão e o início de outono, eram chamados de Samhain pelos antigos povos celtas e habitantes ali da região da Gália, das antigas ilhas britânicas, tá? Que hoje em dia é onde você tem lá os povos ingleses, irlandeses, escoceses. Tá? Foi naquela região ali que começaram as primeiras celebrações, tá? Onde você também incluía-se aí o culto aos mortos. Tá? Então você tinha no Samhain a celebração do fim do verão e o início de outono, e também a celebração da colheita, mas também a celebração do Dia dos Mortos. Eram cultos pagãos onde você acendia fogueiras, onde você dançava para celebrar a fartura e também para mostrar alegria no momento em que o mundo dos vivos com o mundo dos mortos se unia. Tá? Nos festejos pagãos dos celtas, você tem a religião deles chamada o druidismo, onde os principais sacerdotes, chamados druidas, eram responsáveis pela comunicação com os mortos e por guiar os mortos, né? Quando eu digo os mortos, os entes queridos, aqueles que já partiram, que naquele momento onde os portais do mundo dos mortos eram abertos, os vivos podiam entrar em contato com ele. Então os druidas serviam como uma espécie de médiuns, tá? Onde eles coordenavam e ajudavam nas celebrações rituais entre os vivos e os mortos. As fogueiras serviam tanto para mostrar aos mortos onde é que os vivos estavam, né? Para guiá-los no caminho da luz, como também para espantar os maus espíritos, porque também não vinham só
os espíritos bons, né? Os espíritos dos mortos também podiam vir seres malignos, demônios, monstros, criaturas indesejáveis. Também por isso era muito comum os druidas e os participantes dos cultos se vestirem com longas roupas, ou então até dançarem sem roupa, mas mascarados, com máscaras assustadoras, exatamente para que os maus espíritos, os seres malignos, não os importunassem, né? E achassem que eles também fossem seres malignos e fossem para outro lugar, né? Somente os entes queridos entendiam que por detrás das máscaras ali haviam seus familiares ainda no nosso mundo e no qual eles pudessem entrar em contato. Dizem que o monumento de Stonehenge, né, aquelas pedras enormes que tem lá na Grã-Bretanha, era um lugar de celebração do Samhain, tá? E um lugar também onde os portais entre os vivos e os mortos se comunicavam nos festejos, nos antigos festejos druídicos dos celtas, tá? Quando os romanos adentraram a região, um pouco dessa cultura foi levada com eles, né, de celebração. E aí, através do Império Romano, muitos outros povos, sem seus povos bretões, passaram a cultuar, né, os mortos num momento especial. Quando a Igreja Católica, dentro do Império Romano, passa a ter algum tipo de força, né, ela também ajuda a disseminar esse tipo de ritual. Depois que o Império Romano entra em decadência, a Igreja Católica ela se torna mais forte, ela resolve então fazer o quê? Aquilo que a Igreja Católica fez com vários cultos pagãos, né? No momento em que você tem um culto pagão, você cria um culto seu ali, no caso um culto cristão, para poder rivalizar com o culto pagão e você ter seus fiéis. Qual foi o culto que a Igreja Católica colocou? O culto aos mortos, mas também um culto ligado ao Dia de Todos os Santos. O Dia de Todos os Santos no cristianismo não era o dia 1º de novembro, que nós conhecemos hoje, era o dia 13 de maio, tá? Mas o 13 de maio, através do Papa Gregório III, ele foi, na verdade, o Dia de Todos os Santos, ele saiu do dia 13 de maio e foi para o dia 1º de novembro, graças ao Papa Gregório III, ainda no século 9 depois de Cristo. Em 1840, Gregório IV, e um outro Papa, né, ele torna esse culto oficial, o culto ao Dia de Todos os Santos, né? Ele passa a ser um culto oficial a todo o cristianismo, a Igreja Católica, tá? Torna-se uma celebração universal, o que ajuda a difundir entre os povos, não apenas cristãos, mas também aqueles não tão cristãos, a celebração do Halloween. Tá? Celebrava-se o Halloween, né? E entre aspas, celebrava-se também ali o Dia de Todos os Santos e o Dia dos Mortos. Né? Você vê como é que a celebração ela é anexada pela igreja, mas mantém suas características. Na Inglaterra, no século XVIII, por exemplo, depois dos conflitos entre católicos e protestantes, você vai ter um outro elemento interessante que os católicos, né, eles passam a receber visita dos protestantes e eles vão mascarados para as casas dos protestantes, mascarados e vestidos e exigindo cerveja e pastéis.
em troca da convivência, né? Era uma brincadeira que se fazia, cervejas e pastéis, que vai dar depois no tal doces ou travessuras, tá? Isso vai ser levado para o Novo Mundo quando irlandeses e ingleses passarem a se tornar colônios na América do Norte, e a tradição é levada. Enfim, outras coisas são bem interessantes. A questão dos disfarces das máscaras, que eu já falei, que já vem lá do Samhain celta, e agora também da convivência entre cristãos e protestantes nas colônias britânicas da América do Norte. Mas você também tem alguma coisa também francesa, né? Depois da peste bubônica, né? A peste negra tomar a Europa na Idade Média, você tem muitas encenações da morte, né? Levando todo mundo, e as pessoas, de uma maneira burlesca, né? Passam a também brincar com isso. E a igreja, ela meio que não liga tanto para essa questão das representações cênicas e artísticas, brincando com a finitude da vida, tá? Então, quando você tinha o momento da celebração de Todos os Santos, Dia dos Mortos, essas encenações cênicas despertavam nas pessoas o desejo de brincar com a morte. Então, as fantasias e as máscaras na Idade Média também foram muito comuns. Muito comum também na Idade Média foi o que a gente chama do bolo das almas, ou Suling, que era uma tradição das crianças irem nas casas das pessoas nesse Dia dos Mortos, Dia de Todos os Santos, Dia dos Mortos, e pedir um bolinho, né, chamado Suling, né, o bolo das almas, em troca de uma oração para o seu ente querido que já partiu, seu ente, o seu finado, merecendo uma oração em troca de um bolinho, né? O que vai dar também no Trick or Treat, né? Doces ou travessuras do Halloween, tá? Uma outra tradição muito bacana, essa vai ser levada pelos irlandeses, né? O folclore irlandês vai levar, é a lenda do Jack O'Lantern, né? O famoso Jack Abóbora. E de onde é que vem essa tradição da abóbora como uma lanterna? Ela vem dos irlandeses, né? E de uma lenda muito bacana, muito interessante, né? Jack era um espertalhão, beberrão, brigão, que só arrumava confusão. E aí ele faz um pacto com o diabo, e quando ele faz um pacto com o diabo, ele já barra a entrada dele no céu, né? O cara fez pacto com o diabo, não vai pro céu. Só que Jack é tão espertalhão que ele passa a perna no diabo e quebra o pacto, fazendo com que o diabo também não queira no inferno. Quando o Jack morre, a sua alma não vai nem para o céu nem para o inferno. O que o diabo faz? Entrega para o Jack uma lanterna feita de nabo, para que a alma dele vague pelo mundo e ele consiga, né, um pouco de luz no meio das trevas. Quando os irlandeses vão para as colônias americanas, ou para os Estados Unidos, né, na época já nos Estados Unidos, era muito mais fácil você fazer isso com abóboras, porque havia abóboras em profusão nos Estados Unidos e muito pouco nabo. Então muda-se a tradição de abóboras, aliás, de nabos para abóboras, né? Jack O'Lantern se torna Jack Pumpkins O'Lantern, né? Em relação às cores do Halloween, né? O laranja e o preto, muito utilizado, diz respeito, voltando lá ao Samhain, né? Celta, o laranja é a coloração das folhas, né? O início do outono, as folhas das árvores ficavam mais alaranjadas, e o preto é porque os dias eram mais escuros, então é uma alusão ao antigo Samhain celta, tá? Então, assim, muitas coisas que nós brincamos ou fazemos no Halloween de hoje têm essas origens, como eu falei para você. Origens celtas, origens cristãs, origens irlandesas, enfim, o Halloween passa por uma série de transformações
em termos de festejo, até dar na festa como conhecemos hoje. Hoje em dia o Halloween, ele é muito mais um festejo da cultura pop, né? Da indústria cultural, da cultura de massas, e só quem ainda pertence ao druidismo, né? A antiga religião celta, tem alguns amigos que ainda pertencem, né? Fazem o culto druídico, eles ainda praticam Samhain, que vão fazer essa comunicação ritualística religiosa da maneira antiga. Mas enfim, curtam o Halloween, e se vocês gostaram aqui dos elementos históricos e culturais que eu trouxe para vocês relativos às origens do Halloween, você dá o seu joinha, você curte a minha página, você compartilha, você se inscreve e você dá uma força aqui para o autor nacional, adquirindo as minhas obras, Contos de Medo, À Meia-Noite e Histórias Fantásticas do Nosso Interior, que são livros de causos, assombrações e de muito terror para o seu Halloween. Tá ok? Bom Halloween para você, Happy Halloween! Divirtam-se nesse momento em que vivos e mortos se abraçam no congraçamento, no festejo maravilhoso, para que possamos mostrar que a morte não tem esse poder todo não. Nós vamos morrer, mas vamos morrer debochando de você, rindo e se divertindo até depois da morte. Valeu? Um abraço e Happy Halloween para todo mundo.